Nos últimos anos, o debate sobre o uso da bicicleta ganhou força aqui na capital. O assunto ainda divide opiniões. Cicloativistas afirmam que as faixas exclusivas garantem mais segurança, mas muita gente ainda reclama que elas são pouco utilizadas e tiram espaço de circulação de outros veículos. Por outro lado, dados mais recentes assustam. O número de mortes de ciclistas no trânsito em São Paulo aumentou em 75%, comparando os 6 primeiros meses desse ano com os 6 primeiros meses de 2016. A cidade de São Paulo tem hoje quase 500 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Pessoas que andam de bicicleta na cidade afirmam que as faixas melhoraram muito a segurança no trânsito, mas ainda falta bastante. Eu me sinto super bem aqui na ciclofaixa, mas faltam sinalizações para os ciclistas e algumas travessas que a gente tem que olhar a sinalização da rua. É bem complicado andar de bicicleta. Principalmente aqui na Zona Oeste, Zona Sul, onde eu ando, se não é a ciclofaixa realmente separada do trânsito comum, é complicado. Às vezes tem muito motorista que não respeita. Números do governo do estado confirmam a preocupação dos ciclistas. Do ano passado para cá, aumentou o número de mortes de ciclistas na capital. Entre janeiro e junho deste ano, foram 21 casos. No mesmo período de 2016, foram 12 mortes, um aumento de 75%. Nos últimos meses, ciclovias foram apagadas em diversos pontos da cidade por falta de manutenção ou reformas nas ruas, sem que houvesse repintura das faixas. A medida foi criticada por pessoas que usam a bicicleta no dia a dia. Eles também denunciam a construção ou ampliação de ruas e avenidas da cidade sem previsão de novas ciclovias. Estas são as obras da nova Avenida Chucri Zaidan, na Zona Sul, que vai ligar a Avenida João Dias a Berrini. Cicloativistas denunciam que o projeto prevê a implantação de uma ciclovia, mas que até agora ela não começou a ser construída. O receio é que a nova ciclovia não atenda bem os usuários. Além disso, a pista para ciclistas seria desviada por fora da avenida em ruas transversais, o que dificultaria o deslocamento. E claro, a gente procurou a Prefeitura e a CT para falar sobre essas críticas, mas eles não se manifestaram, pelo menos até esse momento. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui o Beni Fisch, ele é integrante do movimento Ciclocidade. Oi, Beni, boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Boa tarde, muito obrigado por me receber. O aumento foi muito expressivo, né, Beni, segundo esses últimos dados. Vocês do Ciclocidade, o que vocês atribuem esse aumento tão grande? A gente vê esse aumento com muita preocupação, muita consternação. Eu acho que há 5 causas principais que a gente tem que destacar. Em primeiro lugar, a paralisação completa das obras cicloviárias de manutenção e expansão da rede que vinham ocorrendo, que foram paralisadas na virada do ano. Em segundo lugar, tem um afrouxamento muito grande na fiscalização dos motoristas. Recentemente, a gente viu o prefeito postando nas redes sociais, comemorando uma queda de 15% das multas. Isso é muito grave. Em terceiro lugar, nós temos o aumento de velocidade nas marginais, que apesar de muitos ciclistas não circularem por lá, os mesmos motoristas que circulam pelas marginais circulam pelo resto da cidade. E de que forma isso impacta? O comportamento mais agressivo, as velocidades maiores que você vê nas marginais acabam se transferindo para outras regiões da cidade, especialmente quando a fiscalização é afrouxada. Em quarto lugar, e aí dá para fazer a conexão direta, nós temos o slogan Acelera São Paulo, que passa uma mensagem muito forte, muito perigosa para os motoristas de que acelerar não só é permitido, como é chancelado por essa gestão, o que é realmente muito preocupante. E quinto lugar, nós temos uma ausência quase completa de campanhas de conscientização, de comunicação com motoristas e até de treinamento de condutores de ônibus, por exemplo. Eles também poderiam ser o foco. Como é que vocês veem uma possibilidade dessas campanhas de educação? Porque muita gente nem acredita nisso, né? Mas como você acha que isso poderia ser conduzido e que trouxesse um efeito mesmo para os motoristas se acostumarem com essa nova realidade, né? Que é de São Paulo, que muita gente usa a bicicleta não é para diversão só, não é para lazer, é para o dia a dia mesmo. Com certeza, né? E é muito importante, por isso mesmo, continuar a expansão da rede cicloviária. É muito importante haver campanhas de comunicação que expliquem aos motoristas que a bicicleta tem direito de circular em todas as ruas da cidade, não apenas naquelas onde há ciclovia ou ciclofaixa. É muito importante também focar naqueles condutores profissionais, motoristas de ônibus, por exemplo, porque motoristas de ônibus, infelizmente, estão envolvidos numa parcela bastante grande dos acidentes envolvendo ciclistas. Agora, pensando em políticas públicas com impactos a curto prazo, porque é isso que a gente precisa pensar agora, né? Com esse número tão alto. Com certeza. É preocupante, precisa reduzir rápido esse número. O
que vocês acham que seria o mais eficaz nesse caso? Acho que alguns pontos que a gente tem que destacar. Em primeiro lugar, retomada urgente das obras cicloviárias, priorizando a conexão daquelas estruturas já existentes, mas que estão desconectadas do resto da rede, priorizando conexões com transporte coletivo e priorizando aqueles pontos mais perigosos da cidade, por exemplo, a travessia dos rios. Segundo lugar, medidas de acalmamento de tráfego. Isso passa por redução de velocidades, por adequação da geometria das vias para serem mais compatíveis com velocidades mais baixas. Lembrando que isso beneficia não só quem se locomove por bicicleta, mas pedestres também. É importante lembrar que a gente viu um aumento de 23% da morte de pedestres também. Então, não só ciclistas que estão sendo vitimados. E terceiro lugar, fiscalização. É muito importante retomar com intensidade a fiscalização dos motoristas. Agora, como é que vocês veem essa questão das ciclorotas, né? Que o prefeito João Dória vem falando que ele não está mais investindo nas ciclovias, mas porque ele quer adequar isso em chamadas ciclorotas. Como é que vocês avaliam? As ciclorotas, na verdade, é importante explicar para o telespectador, são vias onde não há qualquer tipo de segregação entre o espaço da bicicleta e do carro, são apenas rotas sinalizadas que indicam ao motorista que bicicletas trafegam por lá. Isso internacionalmente já é provado por inúmeros estudos, muitas experiências em lugares mais avançados que o Brasil nesse aspecto de bicicleta, que não funciona, que é extremamente perigoso. O ciclista é muito vulnerável. É muito vulnerável dividir espaço com carro, né? Uma bicicleta de 10 quilos dividindo espaço com um automóvel de 2.000 quilos. Isso é muito ruim porque isso também não incentiva novos ciclistas a irem para as ruas, né? As ciclovias e ciclofaixas, na verdade, são verdadeiros berçários de ciclistas e há um efeito muito forte de segurança nos números que é observado mundo afora, ou seja, quanto mais ciclistas pedalando nas ruas, mais seguras ficam as condições. E vocês avaliando isso que você está falando, que as ciclovias são berçários, né, de ciclistas, as pessoas se sentem mais seguras, de fato, andar junto com os carros inspira um pouco de medo. Tem diminuído o número de pessoas que têm usado a bicicleta no dia a dia por isso, por medo ou não? Continua igual aqui? Eu acho que ainda é muito cedo para dizer isso, né? Na verdade, o metrô vai revisar agora a pesquisa de origem e destino desse ano de 2017. Infelizmente, a próxima pesquisa é só em 2022, daqui a 5 anos, então talvez só lá que nós vamos ter alguma noção de como que esse número de ciclistas na cidade evoluiu ou não. Por enquanto, é realmente difícil saber. E como é que vocês avaliam esses próximos meses? Assim, pensando nessa nova gestão, realmente muita coisa mudou, algumas coisas pararam de ser incentivadas. Como é que você vê esses primeiros meses? E o que vocês pensam, pelo menos até o fim do ano, acompanhando aí junto com a nova gestão? Eu acho que é muito importante retomar o diálogo com a sociedade civil, com os cicloativistas. Nós temos uma Câmara Temática da Bicicleta dentro do Conselho Municipal de Transportes, que tem sido basicamente ignorada por essa gestão. O diálogo tem sido muito limitado, há muitas sugestões muito boas que estão sendo oferecidas à gestão e basicamente nenhuma foi implementada até agora. Tem havido uma ausência de diálogo muito preocupante, até, por exemplo, num caso que uma ciclovia lá na região do Morumbi foi removida sem qualquer tipo de diálogo, de comunicação. A gente tem imagens dessas ciclovias que foram apagadas. Exato. Então, é muito importante retomar esse diálogo, é muito importante, como eu disse, retomar as obras cicloviárias, priorizar as conexões e realmente focar na fiscalização dos motoristas. Tem um porquê, Beni, pensando nessa nova gestão, mas tem um porquê de se ter um medo dessa novidade, dessa modernização, que é aceitar as bicicletas na parte de mobilidade da cidade? Por que você acha que isso acontece? Qual a resistência? Eu acho que a gente está vendo um fenômeno que até foi apelidado nos Estados Unidos, em Nova York, de backlash, né? Que é uma apropriação da palavra em inglês backlash, que é essa reação meio raivosa ao avanço da bicicleta, que é um fenômeno que a gente vê mundo afora, não é exclusivo a São Paulo, e na verdade é uma disputa por espaço, né? Quando você dá um certo espaço à bicicleta, necessariamente você tira um espaço dos automóveis, seja uma faixa de rolamento ou espaço de estacionamento, e essa novidade acaba gerando uma reação forte, e infelizmente essa reação forte, na verdade, é para uma parte minoritária da população. Eu acho que a grande parcela da população aprova as ciclovias, pesquisas de opinião indicam que as ciclovias são aprovadas pela maioria da população de São Paulo, mas infelizmente uma parcela minoritária da população acabou adotando esse discurso e ele foi chancelado por essa gestão. Durante as eleições passadas, infelizmente, não só o prefeito Dória, como vários outros candidatos acabaram indo nessa linha. É bem polêmico, né? Mas realmente tem que se educar os motoristas e pensando ainda mais nessa questão de São Paulo, a gente vive falando aqui do tempo seco, como isso prejudica ainda mais com a poluição.
as bicicletas estão aí para ser uma das alternativas para resolver isso, né? Para ajudar, pelo menos, a Com diminuir. certeza, uma alternativa muito boa, muito saudável e, novamente, acho que é muito importante destacar que não só é a bicicleta, é quem caminha na cidade, né? Porque você pode não ser ciclista, mas todo mundo é pedestre em algum momento do dia e os pedestres também estão sendo vitimados. Infelizmente, os elos mais frágeis do trânsito voltaram a ser as maiores vítimas durante essa gestão. E isso é muito grave, muito preocupante. A gente continua acompanhando esses dados aí e espera até o final do ano ter uma boa notícia em relação a isso. Benefício do Ciclocidade. Muito obrigada, Bernie. Boa tarde para você.